Olá, está no ar mais um Câmara Debate e o nosso assunto de hoje é uma história de superação. E para falar sobre essa história, estou aqui com a nossa editora, Ivone Gomes de Assis. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Muito obrigada pela presença. E ao lado dela, Dilma Marques, a escritora do livro Catavento. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E um prazer para nós receber vocês também. Obrigada. E a Michele Bretas, muito obrigada, vereadora aqui de Uberlândia, muito obrigada pela presença aqui no programa também. Muito obrigada mais uma vez, Larissa, e essa oportunidade de estar aqui com essas duas mulheres que eu admiro tanto e que a Dilma especificamente tem uma história muito envolvente, com muito amor. E de muito amor eu vou começar com você, Dilma. Você contar um pouquinho da história do seu livro Catavento. Resumir em Catavento, mas tem um subtítulo também, né? Já fala sobre esse assunto. Catavento, minha rota de cura. É uma rota de cura? É uma rota de cura. A rota de cura é a escrita. O ano passado, o meu filho caçula de 3, Frederico, adoeceu gravemente. Ele ficou 112 dias internado numa UTI de um hospital aqui de Uberlândia. Ele foi diagnosticado com encefalite autoimune. E apesar, Larissa, de todo o tratamento, de todo o empenho, de tudo que podia ser feito, inclusive com médicos, acompanhando médicos de São Paulo, da Unifesp, ele não respondeu ao tratamento. E ele veio a óbito no dia 5/11 de 2018. E a partir daquele momento eu decidi, até por incentivo de amigos, parentes, escrever a nossa história. E é isso, Catavento é a história do Frederico. É a nossa história, sim. De muita inspiração. Sim. E você, Michele, como que conheceu toda essa história de amor? Eu até brinquei com você aqui no início, como você conheceu, a gente viveu essa história. E não só eu, mas uma centena de amigos eles viveram, nós vivemos essa história juntamente com a família da Dilma, do Fred. E o Fred, ele frequentou o Instituto Você, juntamente conosco. E eu me lembro quando o Fred fez o treinamento, e eu não sabia que ele era filho da Dilma. E eu cheguei próxima dele e falei assim, nossa, que aura boa. Menino, você parece um anjo. E aí ela respondeu, aí eu falei, você deve ouvir isso muito, né? Aí ele sorriu como um anjo e ela disse assim, realmente, falam muito isso para ele. E ali eu abracei ele e toda vez que eu via, eu falava, Fred, que aura boa. Você é um anjo. Então foi dessa forma. E aí quando o Fred adoeceu, foi feito um movimento por alguns amigos lá do Instituto Você, para que a gente fizesse orações na porta do hospital que ele estava internado. A Dilma passava boletins diários para os amigos e a gente recebia aqueles boletins. E acho que teve um dia que você não conseguiu passar o boletim, todos ficaram ansiosos, perguntando, e o Fred, Então, assim, a gente viveu essa história e conviveu com essa história de amor e de superação, juntamente com a família da Dilma e com o Fred, que, para mim, eu acredito que todas as pessoas que vêm aqui nesse mundo, elas têm uma missão. E o Fred tinha uma missão muito bonita e que ela não acabou. Ela não acabou porque a mensagem dele continua se propagando através dos nossos relatos, através principalmente do livro Catavento, que foi escrito pela mãe dele, que é essa mensagem de amor. Se a gente pudesse definir aquele rapaz, aquele menino, amor. É isso. E é uma mensagem que vai durar assim por toda a nossa vida. E continua sendo um anjo. Um anjo. E você, como que você conheceu toda a história do livro também? Que você, como editora, também acolheu essa história de amor? Eu vim depois do Fred, né? Então, eu já vim conhecer a Dilma neste ano, quando ela veio com a história
para mim. E foi um encontro assim emocionante, foi um encontro de... Porque quando a gente encontra editor e autor, sempre você vai receber ali uma história, e o papel do editor é fazer com que essa história contada, essa história que já está ali elaborada pelo escritor, que ela fique de acordo para o leitor. Porque o papel do editor é justamente fazer com que a história seja levada com a mesma emoção que o escritor quer colocar ali. E aí, quando eu conheci a Dilma, ela veio me contar a história do Frederico e todo esse sofrimento que ela viveu, toda essa trajetória, esse processo tão dolorido. Eu fiquei olhando para a Dilma, pensei, gente, como que uma mulher tão miudinha consegue ser tão grande, Forte, né? consegue ter tanta força para poder expor, para poder remexer as memórias e trazer tudo que ela viveu de uma forma elaborada para poder, não para poder contar para o leitor o sofrimento que ela viveu, mas para levar ao leitor uma palavra de conforto. Em vez dela buscar uma forma de encontrar conforto para ela, falar assim, não, de se vitimar, falar, eu estou sofrendo, tenham pena de mim, não. Eu passei por um processo muito difícil e eu sei que outras pessoas estão vivendo também um processo igual ou pior, e eu quero que a minha experiência seja um alento, um acalanto para o outro. Então é uma grandeza de ser humano, é uma grandeza que vai muito além da literatura, porque a literatura tem esse papel de levar a mensagem, boa, ruim, de conforto, de desconforto. O papel da literatura é levar a mensagem, mas a literatura que a Dilma escolheu é para levar uma palavra de conforto, de alento para aquele que está na mesma situação ou na situação pior, talvez. E é interessante a gente observar, porque assim, e aí nós começamos esse processo de leitura, de vai e vem, e os meus escritores, eles se cansam de mim, porque eu sou dureza, eu sou chata. E aí, mas assim, foram muitos encontros, todos muito agradáveis. E graças a Deus, correu tudo bem, porque assim, o livro nasceu com o encantamento que o Frederico merece. Nasceu com a beleza, com toda a justificativa literária e editorial que uma escritora como a Dilma merece receber, porque ela recebeu esse quarto filho, né? Ela recebeu esse quarto filho com muita emoção também. E aí o livro veio trazendo exatamente o que ela quis trazer, quis apresentar. Então, ela alcançou o objetivo. E eu penso que quando a gente alcança o objetivo, a gente cumpriu a missão. E foi exatamente o que aconteceu. A obra da Dilma, ela é uma literatura publicada na linha de classificação de doenças autoimunes, né? Então, é biografia médica paciente imune, que é a encefalite que o Frederico sofreu. E é uma leitura que é para todos os públicos. Depois que eu publiquei essa obra da Dilma, eu já encontrei várias pessoas que passaram por essa situação, né? E alguns com resultados diferentes, mas a gente começa a enxergar esse caso depois que você conhece, porque aí você precisa dessa literatura. Precisa mesmo. Está cada vez mais evidente, Sim. né? Com tantas doenças, a gente vê o câncer aí, não é o caso do Fred, mas o câncer, o tanto que está assolando a nossa humanidade. E parece que toda pessoa da família tem um caso.
E eu pensei muito nisso, viu, Dilma? Que a missão do Fred foi trazer amor pra gente, uma história linda de amor, ou de como se amar, mas que você entendeu muito bem isso. E você não deixou isso só entre nós, entre os vocenianos. Você propagou isso para o mundo no momento que você escreveu esse livro, para ajudar outras pessoas. E nessa de confortar as pessoas, a Dilma, eu sentia às vezes, no meio do processo, que a Dilma era mais forte que nós mesmos, que não pertencíamos, que não tínhamos o sangue do Fred correndo nas nossas veias. Porque ela, por muitas vezes, nos confortou. Confortou a muitos amigos, a muitos familiares, e ela teve que ser forte para muita gente. E eu acredito que isso também nos ensinou muito. E o livro fala dessa força também, de toda essa virtude de se, no meio de uma tempestade gigantesca, onde você vê o seu filho, às vezes, escorrer entre seus dedos, ou se distanciar, como você fala, para um outro mundo, você conseguir forças para, às vezes, ainda confortar e entregar seu ombro amigo. E é uma das coisas que fica bem evidente, inclusive dentro do livro, que me intrigou de uma certa forma, porque assim, quando você está sofrendo muito, na verdade, você quer se isolar, né? Você quer se isolar, você sente raiva, você sente angústia, é uma série de sentimentos inexplicáveis ali, compreensíveis. Mas a Dilma, todos os dias, ela se refazia. Ela me lembrou muito Cecília Meirelles, com a questão da primavera, porque todos os dias ali naquela UTI, aquele sofrimento intenso, e ela se refazia primeiro para poder chegar lá e levar uma segurança para o Frederico. Depois ela tinha que se recompor para poder converter toda aquela dor que ela viveu ali o dia todo, para levar uma palavra de alento para a família que estava em casa, aguardando notícias, e para os amigos que estavam também no grupo do WhatsApp esperando notícias. Então, em nenhum instante ela se desesperou para poder falar, gente, olha, chega, eu agora não quero mais, não. Todos os dias ela se reconstituía. Então, não é fácil. É uma coisa assim, que não tem explicação para isso, não. Eu acho que eu me perguntava, que eu sou mãe de 3 filhos, aí eu me perguntava onde ela está encontrando primeiro paciência para nos dar satisfação. E tem uma questão aqui lá do Legislativo, inclusive, que eu falei para a Dilma, depois que o Fred partiu, o Poder Legislativo pode apresentar uma moção de pesar quando a gente perde alguém querido, alguém importante do nosso meio. E eu apresentei essa moção de pesar. E eu falei, Dilma, eu quero ir aí na sua loja levar para você. Eu não consegui. Você se lembra que eu falei? Lembro. Falei, Dilma, só que eu não falei o que era. E eu nunca tive coragem de ir lá na loja, entregar a moção de pesar para a Dilma, porque eu achava que aquilo, eu falava assim, gente, mas agora deixa ela curar as suas feridas. Se eu for lá, isso pode abrir novamente, e eu não quero. E eu não tive coragem de ir. E aí, olha o momento que eu disse aqui da força dela, a gente mesmo não teve a mesma força que a Dilma teve. Realmente é uma história de superação, né, Dilma? É interessante que essa ideia do livro surgiu justamente porque as pessoas iam até o hospital, porque as visitas ao Frederico eram restritas. Ele precisava ser preservado. Então, sempre ali naquele horário de visita, de 11h30, 5h30 da tarde, as pessoas iam para poder, sabiam que a gente descia ali um pouco, porque tinha pessoas esperando. E elas iam com o intuito assim, de nos levar um abraço, um conforto. E o que elas relatavam era justamente isso, que ao invés de levarem um conforto, elas saíam confortadas. Porque assim, os médicos diziam para mim, durante aqueles 112 dias, né, que nós
Eu e meu marido estivemos com o Frederico, eu durante o dia, ele à noite. E a gente dizia, o médico dizia para nós assim, olha, a presença da senhora aqui é muito importante para o Frederico. E eu dizia para ele, engano seu, doutor. Ele é que me recarrega as minhas energias. E ele me recarregando as energias, ele estava inconsciente, mas filho, não precisa estar consciente para te passar energia. Então, eu me reabastecia todos os dias com o Frederico. E nesse processo eu conseguia passar também essa energia, esse conforto para as pessoas. E eles começaram a sugerir, você deveria escrever sobre isso tudo, porque a gente não consegue entender como que você consegue ter tanta força para cuidar do Frederico, cuidar dos seus outros filhos, passar mensagens para nós e ainda nos confortar. E eu falo assim que a dor foi muito grande, mas o amor foi muito maior. Então, o amor pelo Frederico, o amor por aquela causa, o amor pela família, isso me sustentou e me sustenta até hoje. Então, naqueles 112 dias, não teve um minuto sequer que eu não tivesse esperança que o Frederico sobreviveria. Então, assim, foi uma constante, essa energia que eu recebia, que eu passava, que eu recebia do Frederico, muita fé. Então, assim, a fé a gente não explica. A fé a gente tem. Sim. Né? É isso. É mais ou menos isso. Mas a história continua no livro. Continua. E aí, diante dessa sugestão, né, das pessoas de que eu devesse escrever um livro, eu comecei a escrevê-lo dentro da UTI. Mentalmente, eu fui escrevendo a nossa história, porque eu tive tempo demais para pensar. 112 dias é muito tempo dentro de uma UTI. E uma coisa assim que a Ivone citou e que me ajudou a superar é que todas as vezes que eu saía da UTI, eu deixava o dia dentro da UTI. Eu não levava ele para casa. Por mais difícil que fosse isso, esse exercício, eu fui exercitando, porque se eu levasse as dores que eu vivenciei dentro da UTI para casa, eu não teria força para levantar no dia seguinte, para voltar para o hospital e cuidar dele. E a Ivone bem citou Cecília Meirelles, que eu aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. E todas as manhãs eu voltava inteira para aquele leito 1 da UTI geral, para cuidar do Frederico. E quando eu saía, repito, eu deixava as dores ali do lado de fora do leito, dentro da UTI, e voltava inteira para os meus filhos que aguardavam em casa, ansiosos pelas notícias do irmão. Então eu fui construindo essa força, né? Eu sei que eu tenho essa força, eu carrego ela de herança, porque os meus pais foram pessoas muito fortes. Então eu carrego isso no sangue. E como que a gente não luta, como que a gente não tem força para cuidar de um filho lindo, um anjo, um ser de luz, que eu sempre chamei de ser de luz, de apenas 18 anos. Então eu fui uma leoa, eu lutei bravamente. Aliás, todos nós lutamos. E quando a Dilma, ela veio com essa proposta de publicar, de fazer o lançamento do livro, aí surgiu o dia 5, que eu perguntei, claro, por que dia 5? Porque exatamente no dia, né, em que ela perdeu o Frederico. E na minha cabeça, é uma data que, assim, muito sofrida, né? E ela, mais uma vez, trouxe a superação. Eu quero o dia 5 para mim poder reformular essa data. Então eu quero fazer uma ressignificação na minha história
né? E, consequentemente, para a história do outro, daquele que está ali. E ela conseguiu. Né? Hoje é 5, né? Hoje é dia 5, exatamente um mês do lançamento do livro. Um mês que nós lançamos. E eu estou com praticamente quase 1000 exemplares nas mãos das pessoas, no coração das pessoas. E o feedback tem sido fantástico. Eu recebo assim com muita frequência o feedback de mães, de pessoas, de mães que perderam os filhos, de filhos que perderam as mães e que disseram que o Catavento ressignificou a história de vida deles. Então, eu penso que estou conseguindo cumprir com o objetivo, levar a nossa história, a história do Frederico, como uma superação para as pessoas. E com certeza ele também está feliz. Eu acredito que essa questão da ajuda, de ajudar pelo exemplo, não é somente quem viveu uma história, às vezes, triste de uma doença na família, que às vezes perdeu, ou até que superou uma doença. Eu acredito que, por exemplo, eu disse que eu sou mãe de 3 filhos e não tem como ler o livro e não me colocar no lugar da Dilma. Não tem como. De repente eu me misturo com a história dela e eu acredito que mesmo se eu não conhecesse a Dilma e o Fred, aconteceria, porque o livro carrega muita emoção e muita energia. E a gente acredita muito nisso, né, Dilma? Então, eu acredito que não é só isso também. Leva uma história de resgate da família, desse amor, do cuidado pelo outro, dessa necessidade que a gente tem, sim, de prestar atenção no outro, mesmo que o outro, às vezes, esteja em coma, mesmo que o outro, às vezes, não esteja nos percebendo com as suas funções normais, para nos perceber e perceber, às vezes, o nosso amor, mas ele está ali para sentir. E a Dilma, ela fez muito isso, a família fez muito isso, não desistiu hora nenhuma. Os amigos nunca pensaram, não passou pela nossa cabeça, pela cabeça dos amigos, nunca passou que o Fred não seria curado. Nunca, nunca, a gente não imaginava isso. Eu imaginava só o dia que eu visitaria ele na casa dele, bem. Ou o dia que ela me passasse um boletim médico, o Fred está recebendo alta. Então a gente nunca pensou. Então isso também nos ensinou muito. Me ensinou como mãe, ensina a todo pai, ensina também os filhos como filhos a se portarem em família. E a gente sabe que o mundo hoje, os valores, eles estão um pouco perdidos aí, esses valores familiares. E o que traz um valor familiar de volta? O amor. Sim. O amor. O amor, o reconhecimento desse amor, o cuidado pelo outro. É dizer, olha, eu cuido de você. É não ter vergonha de cuidar e não ter reservas para esse cuidado. E eles não tinham isso, reservas nenhuma. Nem ela, nem os céus, nem os irmãos Isso. não tinham reservas, queriam o tempo todo cuidado. Vocês é que depois falaram com os irmãos, olha, fica aí, porque o pai e a mãe vai cuidar dessa história aqui, a gente quer que vocês dois vivam a vida de vocês. Deixa que nós cuidemos disso aqui. Mas é essa questão de se entregar mesmo, de se entregar. E por que não a gente viver isso hoje? Essa entrega hoje, como mãe, como pai. Esse não desistir do filho, esse prosseguir em diante. Então, assim, não é também somente uma questão de superação, mas é também uma história de amor que nos ensina muito. Uma lição de vida. De como amar. Realmente. E o livro, você me relatou que você escreveu em 9 meses, né? Sim. É uma gestação. Né? Foi interessante a história do livro, que, como eu disse, eu comecei a escrevê-lo mentalmente naqueles 112 dias. E o Frederico faleceu dia 5 de novembro. Dia 19 de novembro eu comecei a escrever o livro. Interessante que 2 dias depois eu estive numa palestra da Leila Ferreira. Leila Ferreira é uma jornalista, palestrante, escritora mineira, aqui de Araxá. Uma pessoa maravilhosa. E fui assistir a palestra dela, A Arte de Ser Leve. E encontrei a Mônica Cunha,
que não estava presente aqui no jornalista. A jornalista Mônica Cunha. E conversamos ali um pouco e depois, de alguma forma, ela mencionou que ali na plateia tinha uma pessoa que estava vivendo um processo muito difícil. E até perguntou para a Leila: Leila, é possível ser feliz apesar da tragédia? E ali deu-se um bate-papo. E no final, eu fui pegar um autógrafo com a Leila, no livro dela, recém-lançado, e mencionei que eu era aquela pessoa que a Mônica havia mencionado. Ela perguntou do que se tratava, eu contei, e de imediato ela se ofereceu para escrever o prefácio do livro. E logo em seguida eu fui contar para a Mônica, ela também se ofereceu para colaborar no livro. Então, diante de duas propostas dessas, eu falei, eu preciso realmente escrever. E naquele dia, 21 de novembro, que eu voltei para casa, eu tinha decidido que eu escreveria o livro e que eu o lançaria no dia 5 de novembro. Então, eu tinha já menos de um ano para escrever. E sabia, fui conversar com a Ivone, que ela também precisaria de um tempo, né? E eu comecei, então, a me dedicar mais à escrita. E quando eu fui conversar com a Ivone, ela me deu um mês para terminar. E assim eu fiz, nesse tempo. Quando eu percebi, eu tinha terminado exatamente para fazer 9 meses do início. Então, assim, não foi proposital, não foi pensado, mas ele foi providencial, eu diria, né? Então, em 9 meses eu escrevi Catavento e 2 meses a gente trabalhou mais um pouco para ele ser editado. E dia 5/11 nós lançamos, né, Ivone, Catavento. E eu digo que eu escolhi essa data para justamente ressignificá-la, porque, em tese, seria um dia para eu estar, na verdade, uma data triste, né? Eu digo que 5/11 é uma data triste, mas não precisaria ser necessariamente um dia triste. E eu fiz desse 5/11, ao invés de, digamos, celebrar, é estranho celebrar a morte, né? É estranho falar isso. Então, eu optei por, ao invés de chorar a data, eu resolvi fazer como se fosse uma festa de aniversário para o Frederico. Todos os anos. Exatamente. Então, 5/11, para mim, esse ano, nós comemoramos um ano que o Frederico se tornou luz. O ano que vem, 2 anos. Então, eu digo o seguinte, que o Frederico viveu 18 anos e 1 mês. Esse foi o tempo e a história dele, né? O tempo que ele viveu. A partir de agora, a data, ela tem outro significado, porque Catavento é um renascimento. Eu ia perguntar. Interessante, eu estava aqui pensando, Larissa, que essa ressignificação a Dilma já colocou na capa do livro, porque ela poderia colocar Catavento, minha dor, não, minha rota de cura. Já começou uma ressignificação com a própria capa, que é uma capa alegre, que é algo que sugere isso, e minha rota de cura. Quantos pais e quantas mães, às vezes eu mesma recebo no gabinete, que passaram por situações muito difíceis, às vezes até superaram, tiveram um outro desfecho, às vezes com a doença de um filho, mas eles adoeceram juntos, eles não conseguiram prosseguir adiante. Às vezes adoeceram mesmo, de fato, não é adoecer só a questão de depressão emocional, não é isso não, que também é uma doença. Mas adoeceram mesmo, tem filmes aí que mostram, documentários que mostram às vezes os pais que perdem seus filhos e tem problemas no aparelho reprodutor. E a Dilma fez uma formação em programação neurolinguística junto comigo lá no Instituto. E depois eu aprofundei nisso
com o Master Practitioner, e lá a gente aprende que a gente adoece os nossos órgãos através das nossas emoções. E a Dilma procurou uma rota de cura. E ela leva isso para as pessoas. E, mais uma vez, eu venho bater nessa tecla de arrastar pelo exemplo, de ser exemplo, da ressignificação que já se iniciou aqui, no título do livro. E o livro já saiu com vendas positivas desde a pré-venda, né? Já foi um sucesso. Foi um trabalho assim, um trabalho de muita dedicação, de muito trabalho, né, Dilma? Mas de muita conquista, graças a Deus. Porque é o que eu chamo de fruto do trabalho. Então, quando você faz um trabalho bem feito, e a Dilma, olha que ela trabalhou, nós sentamos, desenhamos ali um plano de vendas, um plano de divulgação, um plano estratégico para a obra. Mas o resultado veio. A Dilma trabalhou certinho, ela fez o dever de casa. Dedicada. E ela é muito dedicada. E o resultado foi muito positivo. Parabéns. Obrigada. E eu digo, como que eu não trabalharia com tanto amor, com tanta dedicação, uma obra que conta a história do meu filho? Como que eu não trabalharia, né? E como a Michele disse sobre não adoecer, o que eu disse e o que eu digo, o que eu repito, é que nós somos uma família, hoje de 4, mas minhas noras, nós somos então hoje 6. E o que é que eu pensei naquele tempo todo e depois? Os meus filhos mais velhos, o Guilherme e o Henrique, perderam um irmão. E eles não poderiam perder a mãe e o pai para a tristeza e a depressão. Então, mais uma vez, os filhos nos dando essa força para seguir adiante. Então, é isso. É ser forte. Eu digo que entre escolher a rota da dor e da autopiedade, eu escolhi a rota do amor e da superação do enfrentamento, em honra ao meu amado filho Frederico e aos meus outros 2 filhos também. E que está no seu colo também, Sim, no seu livro. Sim. Aliás, o livro me empresta. Sim. O livro tem algumas curiosidades. Ele tem um momento, né, que é bom que as pessoas que estiverem nos assistindo vão conhecer como que é produzida essa obra. Ela tem um momento inicial que é essa história toda narrada. Essa parte que vem, essa parte negra aqui, a gente escolheu para poder ser o recado que a Dilma trazia todos os dias, a notícia. Então essa é a notícia. Durante todo o processo. Quando ela acabar, é porque acabou o processo da notícia. Então, aqui era o que ia para o grupo. Vem o comentário, né? E aí, essa é a palavra da autora. Mas vem num determinado... Ela conta sobre o depois, então é o antes, o durante e o depois. Mas vem uma parte muito importante também, que é a palavra médica. Então, a palavra médica são 2 médicos que eles trouxeram aqui, nessa 4ª parte, o parecer sobre a encefalite autoimune com esse olhar da ciência, para que o leitor tome conhecimento do que é essa doença e também até mesmo como um suporte para as pessoas detectarem o que é essa doença. Então, é um parecer muito importante com esse olhar médico que nós temos dentro da obra. E depois vem as cartas. As cartas foi uma forma que a Dilma escolheu para despedir, mas não esse para sempre, mas foi uma escolha. Porque quando você perde uma pessoa que você ama muito, você fica ali remoendo, né, dentro de si o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter falado, o que poderia ter acontecido. E quando ela escolheu as cartas, acho que foi até uma forma dela dar assim, um chicote nos meninos, para que eles também
pudessem escrever, e no Celso, porque o Celso escreveu a carta dele despedindo, É o pai. que é o pai, né? Os irmãos escreveram a carta para o irmão, e nessa hora é também uma vivência de luto, porque o luto ele é necessário para o ser humano. Uma fase, né? Isso faz parte da superação humana. E quando a gente vive um luto bem vivido, você consegue uma entrega e você consegue viver muito melhor a partir daí, porque você entende o processo ou perda, né? E então, nesse instante, a Dilma propiciou aos demais membros da família essa oportunidade de colocar ali qualquer trechinho da vivência que estivesse ainda mal conversado, né? Ou, quando eu digo mal conversado, não no sentido de uma conversa distorcida, mas no sentido de deixei de falar. Um aperto no peito. Né? Exatamente. Então, foi uma transposição de sentimento, né, para dentro dessas cartas, que traz aqui um conforto, com certeza, para muitos leitores que talvez estejam vivendo essa circunstância. É uma rota de cura mesmo, um direcionamento de como lidar com essa situação. Exatamente. E todo mundo passa, né? Na Câmara, ela falou sobre as doenças, a doença autoimune. Na Câmara, a gente tem um projeto que já foi aprovado, me parece que é da doutora Flávia Carvalho, inclusive, que trata de discutir sobre as doenças raras. Essa doença do Fred essa doença que o Fred teve é uma doença rara. E é uma semana dedicada a se discutir as doenças raras. E também, não sei se vocês viram, que o Congresso Nacional votou um projeto, ou derrubou um veto do presidente em que diminuía o recurso para pesquisas no Brasil de doenças raras. Então, quantas crianças nós temos hoje que estão aí fazendo vaquinha na internet para conseguir viajar para o exterior, para fazer seus tratamentos lá, porque em tal país ou em tal país descobriu uma solução para aquela doença que é uma doença rara. Então, nosso país hoje, ele teve esse recurso, esse critério todo rediscutido, e o Congresso votou faz pouco tempo agora, deve ter uns 15 dias. É positivo, né? Positivo. Essa parte. Sobre esse fórum, inclusive, que a Michele está falando, das doenças raras, dia 29 de fevereiro de 2020, na OAB, o dia em que a Dilma estará lá participando. Dilma Marques falando sobre a encefalite autoimune, o Guilherme de Freitas falando sobre a síndrome do encarceramento, que ele também tem essa vivência. O Henrique Lomônico falando sobre consciência púrpura, que é uma doença também muito rara. A Dalva vai estar falando sobre uma doença também raríssima. Fugiu o nome da doença aqui agora, mas é uma doença raríssima, geralmente a criança não sobrevive. E a Ângela Márcia vai estar falando sobre a poliomielite, ela é sobrevivente da poliomielite e também da síndrome pós-polio, que são duas circunstâncias que também no ano que vem eu acho que vai ter aqui em Uberlândia uma conferência pós-polio. Então, para que as pessoas entendam melhor o que é isso. Então, são tomadas de decisões muito importantes visando atender a população no geral, não só de Uberlândia, mas de toda parte do país que queira participar. Esse fórum, por exemplo, que acontece no dia 29, ele vai acontecer simultaneamente em 66 países. É uma forma de você falar, olha, a doença existe, né? As pessoas estão aí e existem formas da gente conviver com isso, mas é preciso agir.
Sim, não pode Não é? esquecer a causa, levantar a bandeira e cuidar sobre desse assunto também, né? Exatamente. Você estará presente, Estarei. levando mais uma vez também as Sim, informações, o livro. Exatamente. Eu digo que eu estou aqui para contribuir, né? Para se me chamarem e se for importante, naquele determinado momento lá eu estarei, para levar então a nossa história, a nossa experiência e a nossa vivência e ser útil, né? Eu digo que o meu caminhar, né, durante esse processo e pós, que ele possa servir de luz para as pessoas que estão angustiadas, estão vivendo processos similares, que então que eu também possa ser luz nesse caminhar, como foi e é o Frederico hoje, né? É mãe de um anjo de luz. Anjo de Levando luz. exatamente. Você sabe que sobre o fórum, eu me esqueci de dizer, uma das organizadoras desse fórum é a Carolina Cordeiro, e ela é a mãe do Pedro. O Pedro também é bem conhecido da literatura, porque ele é um menino fantástico. Então, ela é uma das pessoas que toma frente desse evento, né? O Pedro, ele é cadeirante, ela está ali sempre com ele nas corridas, em tudo. Mas é um trabalho fantástico. E a Dilma, inclusive, vai estar lá, a convite meu, que é a convite dela. Então a gente veio fazendo essa ponte aí. Mas é muito legal. E onde encontrar o livro? Agora vamos fechar com essa informação, né? O livro está aí, né? Está no mercado, o livro está pedindo leitor. Então quem está nos assistindo pode fazer a aquisição do livro com a própria Dilma, na editora, na Itacolomi, na Despertar, na Proséculo. Então as livrarias da cidade têm a obra da Dilma. E para quem estiver fora da cidade e quiser comprar também, pode entrar no site da editora e fazer a solicitação na loja online, que a entrega é feita em qualquer parte do país. Qual é o site? www.assiseditora.com.br. Nossa, Michele também foi quase uma coautora do livro, né, Michele? Não. Estava ali presente, né? Nos momentos. Isso. Nós vivemos, todos os amigos da família da Dilma, do Fred, nós vivemos isso junto com eles, esses momentos. Até falei para a Dilma, ali fora, falei assim, a decisão de ler o livro é reviver tudo. Então, foi uma decisão um pouco difícil. Pegava o livro na mão, ele chegava e falava assim, meu Deus. Não é agora. Vamos ler. Tem que ressignificar também na sua vida, exatamente. Né? E o que nos leva, mais uma vez eu digo, o que nos leva a ler é a força que a Dilma transmite e toda emoção. Quando você inicia a primeira palavra, no fim você lembra do rosto do Fred, do sorriso dele, do carinho dele com todos. Então, dos olhos dele brilhantes. Então, é inexplicável. Realmente, eu acredito muito nisso, que cada um de nós tem uma missão nesse mundo. E a missão do Fred, ela não terminou com essa despedida dele aqui nesse plano. A missão dele continua aí, através desse livro, através da Dilma, através do amor. Eu acredito muito nisso. E de tudo que a gente sente. E eu quero agradecer a oportunidade à família da Dilma e ao Fred por nos permitir vivenciar isso. Não sei se cada um de nós, lá dos vocenianos que esteve ao lado da Dilma, cada amigo, cada irmão que esteve ao lado dela, não sei se pode ser chamado de coautor. Eu acredito mais que nós fomos privilegiados em estar ao lado dessa família, poder vivenciar uma história de tanta superação, de tanto carinho, de tanto cuidado, de tanto exemplo bom, no momento de tanta dor que eles tiveram, uma dor imensurável, que às vezes uma mãe e um pai, quando olha, lê um livro desse, fala, que dor é essa? Que é isso? Mas eles ainda assim nos ensinaram muito, muito. Então, eu sou muito grata, viu, Dilma? Muito grata a você, aos Celso, aos filhos,
a toda a sua família, pelo que vocês permitiram que nós, cada um de nós, vivenciássemos junto com vocês. É isso que muda o mundo. É isso que muda o mundo. Que bom que eu tenho sido esse instrumento, né? Obrigada, Quando a Michele. Michele está falando aí sobre a amizade, tem uma parte do livro que a Dilma não comentou, e se ela puder comentar ainda, seria bem interessante, que é um instante, que eu até comentei isso com o La Torraca, porque eu achei fantástico. É um instante em que os amigos, eles vão ao hospital e eles fazem uma corrente de oração para o Frederico, mas não é uma corrente pequenininha. É uma coisa que, se ela puder comentar, seria Sim. bem legal. Foram 2 momentos. O Frederico foi internado numa segunda-feira e no domingo vários amigos e familiares foram para a porta do hospital e praticamente deram um abraço no hospital em oração. Então esse foi o primeiro momento. E eu pedi que naquela oração que também colocassem em intenção todos as pessoas que estavam vivendo, assim como nós, não só os pacientes, como os parentes também, que fossem colocados naquela intenção. E o outro momento foi no dia 4 de outubro, que foi o dia que o Frederico completou 18 anos. E naquele momento houve uma dinâmica muito interessante, porque estavam ali pessoas de todas as religiões, parentes, amigos, parentes dos demais pacientes internados ali no hospital, e houve falas, cantos, orações, e foi uma coisa assim, de uma energia tão absurda, tão linda, né? Uma Michele corrente de amor. Foi uma Você corrente descreve de isso, amor. né? Sim, eu descrevo isso aqui. Então, tivemos a oportunidade de ouvir vários amigos de diferentes religiões. Crianças, E ao final, nós cantamos parabéns para o Frederico. Então, assim, apesar de ele estar inconsciente, ele recebeu o nosso carinho, as nossas orações e os parabéns de 18 anos. Parece que teve uma corrente de oração também, vamos dizer assim, online, que não foi presencial, a primeira. Foi, porque Isso. Durante aquele primeiro momento, naquele exato momento que foi proposta a oração, várias pessoas de várias cidades, inclusive de outros países, estiveram em oração. No mesmo horário? No mesmo horário em que nós estávamos lá abraçando o hospital de mãos dadas. Então, assim, as pessoas ali do hospital disseram, mas isso nunca aconteceu aqui. E aí queriam saber, mas quem que é esse jovem que move tanta pessoa na fé? E eu dizia, né, que eu chamava de Fê ou Fefê, e eu brincava com as pessoas e dizia que fé e fé é a mesma coisa. Ambos me moviam. E assim continua sendo. A fé e o fé continuam a me mover, a nos mover. Porque abraçar o hospital é muita gente. É um quarteirão inteiro. Quarteirão inteiro. Grande. É muito grande. E é uma rota de cura também, né? Sim, sem dúvida. Então, para finalizar, eu vou querer de cada uma de vocês uma mensagem final, uma consideração final sobre tudo que nós conversamos aqui hoje, começando com você. A palavra que eu deixo é gratidão, porque quando a TV propicia um momento desse, ela não está propiciando um momento de interação entre os convidados aqui, mas para todos que estão em casa nos assistindo, porque as pessoas estão também recebendo essa mensagem, tomando conhecimento do que se passa. Então, a palavra que eu deixo é gratidão. E cada um que lê o livro também ressignifica a vida, Sem porque dúvida. passa a ver com um olhar diferente. Sim. E a sua mensagem? Olha, Além são da fé, do amor e da são luz. tantas as mensagens, né, que eu deixo, mas eu diria que uma delas é que se eu e a minha família
conseguimos passar por esse processo. Lógico, cada um tem uma forma, consegue lidar de uma forma, mas eu diria que se nós conseguimos, qualquer um consegue. É lógico que talvez algum não tenha os mesmos elementos que eu tive, a mesma força, né? Mas é possível. E eu quero deixar para vocês que nos assistem que catavento ele tem uma simbologia muito interessante. Só que essa simbologia vocês só saberão se vocês lerem o livro. Mas ela é fantástica, eu te garanto. Obrigada pela presença, obrigada a você também, Ivone. E você, Michele, qual que é a sua mensagem, sua consideração final nesse momento tão especial? Eu quero agradecer, Larissa, mais uma vez a você e a todos os colaboradores aqui por me permitirem estar aqui. Talvez seja o momento mais emocionante que eu já estive aqui nesses estúdios. E assim, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada a Deus. E dizer para as pessoas que com tantos exemplos bons é possível sim mudarmos o mundo, às vezes nosso, da pessoa que está ao nosso lado, da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade. Vejam aí, quantos exemplos bons, exemplos de superação, exemplos de cura, exemplos de amor incondicional, exemplos de zelo, de cuidado. E eu quero dizer para vocês que leiam um livro. Às vezes a gente sente um pouco de preguiça, receio. Superem isso. Leiam um livro, porque ler esse livro também é ampliar o seu mapa de mundo, a sua visão do mundo. E hoje nós estamos aqui, mas a vida é um sopro. A vida é um sopro. Então, vamos ler esse livro, tantos outros livros que tem aí, os exemplos que a Dilma deixa aqui para nós nesse livro, o seu exemplo de vida, a vida do Fred, que foi um grande exemplo de amor, e mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a família da Dilma por essa rica oportunidade de ampliar o nosso mapa de mundo também com essa história fantástica de amor, de superação, de fé, e a editora Assis por conseguir captar a emoção em cada palavra e conseguir transcrever isso. Parabéns a vocês, viu? Vocês têm uma fã hoje, sou eu. De tantas fãs que vocês devem ter, eu sou uma delas. Lindas mensagens, parabéns a todas vocês também. Obrigada, Larissa, pela oportunidade. E obrigada mais uma vez pela participação também de todos vocês. E de você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Lembrando que todos os programas, todas as edições dos programas você encontra no portal da Câmara, www.camaraoberlandia.mg.gov.br. Até nossa próxima edição. Tchau, tchau.